Boa noite. A Copa do Mundo da Alemanha terminou para o Brasil. Vamos direto a Frankfurt com Fátima Bernardes. Boa noite, Fátima. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos. Infelizmente, não deu, né? O quadrado mágico foi desfeito para o jogo, foi refeito, mas a beleza do futebol brasileiro não apareceu. Ela estava do lado do adversário. Zidane adiou a aposentadoria e comandou a França, que jogou muito bem. A nossa seleção estava mal e deu apenas um chute na direção do gol em pouco mais de 90 minutos. Deu também adeus à Copa. Tino Marcos... A seleção brasileira vive hoje uma de suas piores crises. As derrotas se acumulam, o futebol é apático e a nossa identidade parece perdida. Mas, para entender a origem real desse abismo, precisamos voltar a 2006. Após a eliminação na Alemanha, em um jogo onde a displicência foi simbolizada por Roberto Carlos arrumando o meião, enquanto Henry balançava as redes, a CBF tomou uma decisão drástica. Trocou a suposta bagunça do jogo bonito pela disciplina férrea de Dunga. Frustração ou decepção? Qual é o sentimento que bate mais forte agora no torcedor brasileiro? A frustração de ver as chances de lutar por mais um título terminarem assim de forma tão melancólica aqui em Frankfurt? Ou a decepção de derramar lágrimas por um time que prometia tanto e fez tão pouco? Para se ganhar uma Copa do Mundo é preciso ter talento, técnica, tática, como fez a França hoje. Mas para se ganhar uma Copa do Mundo é preciso atitude, como a força de vontade da seleção da Alemanha em superar suas próprias deficiências e unir um povo no ritmo alucinante de um time que quer vencer. Para se ganhar uma Copa do Mundo é preciso ter a raça que os jogadores portugueses aprenderam com o Filipão, ou a frieza da Itália, que mesmo sem ser brilhante, e até porque sabe que não dá chances ao adversário. A seleção brasileira perdeu porque não jogou. Temos grandes estrelas, mas essas estrelas jamais formarão um time. O novo treinador chegou com um discurso de força e raça, mas, na prática, ele iniciou um processo de erosão do talento que sufocaria o futebol brasileiro pelas décadas seguintes. Essa mudança de paradigma teve em Ronaldinho Gaúcho, sua primeira grande vítima, e o maior exemplo de como o critério técnico foi substituído pelo rancor pessoal e o pragmatismo. A resistência de Dunga era tamanha que ele só convocou o craque para as Olimpíadas de 2008 por uma imposição direta de Ricardo Teixeira. No ambiente da seleção, o técnico tentava minar a confiança do gênio. Muitas vezes foi dito que o lateral Serginho não conseguia desarmar Ronaldinho facilmente. O desempenho do Ronaldinho em Pequim tirou ele da Copa do Mundo de 2010? Sim, e eu tive a oportunidade de treinar, ajudar no treinamento e ficar como lateral direito, fazendo um papel ali de um lateral direito, eu com 40 e poucos anos. Eu consegui marcar o Ronaldinho com maior tranquilidade, ele não conseguia passar por mim em velocidade. Em 2008? Então, assim, e quando nós fomos para as Olimpíadas, o desempenho dele realmente foi muito abaixo. Foi a única vez que eu vi o presidente da CBF se intrometer numa convocação. Nunca tinha visto aquilo. Porque muita gente acha, os caras, a Nike convoca, o presidente, esquece. O Diniz vai ter toda a liberdade de convocar quem ele quer. Mas eu vi pela primeira vez, pelo menos com o Ricardo Teixeira, a única vez que eu vi, porque ele ficou chateado, tanto com o Kaká quanto com o Robinho, por eles não quererem ir para as Olimpíadas. Eles pediram para não ser convocado. Aí ele convocou. Já declarou ali, logo num jogo que nós fizemos, ele declarou que o Ronaldinho estava convocado para as Olimpíadas. E aí, naturalmente... No entanto, os números desmentiam a narrativa de decadência. Na temporada 2009 e 2010, Ronaldinho vivia um renascimento no Milan, registrando 15 gols e 19 assistências, terminando a Série A italiana em segundo lugar. Ele somava 34 participações diretas em gols, um impacto individual superior à soma de praticamente todos os reservas do setor ofensivo que Dunga levaria para a África do Sul. Enquanto Ronaldinho era um exército de um homem só na Itália, convocados como Júlio Batista e Josué eram reservas em seus clubes, ou peças puramente operárias, sem qualquer capacidade de decidir um jogo de Copa. O erro de Dunga, porém, não foi apenas estatístico, mas histórico. Ele falhou na transição psicológica e na passagem de bastão entre as gerações.
Uma seleção vencedora precisa de mentores. Ao descartar sumariamente veteranos como Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos, que ainda performavam em alto nível em 2008 e 2009, Dunga fechou a porta para que o DNA campeão fosse transmitido aos mais novos. Ruim, que tá difícil, ele resolve o jogo pra você. O Alex entra em campo, mete o cara na cara do gol e faz uma jogada. O Rivaldo decide o jogo. E se precisar jogar um jogo de 90 minutos, você conta com 2 craques. O que eu acho ver? O Ronaldinho Gaúcho. No mundo do futebol hoje, tem 2 jogadores que os adversários respeitam. 2. O Ronaldinho e o Messi. Que os adversários dão distância para ele poder dominar a bola e não vão em cima dele por respeito. Se você perder essa referência no Brasil, quem é do Robinho não é, porque o mundo já não respeitou o Robinho, toda a grandeza dele. O Kaká tem essa dificuldade, está no Real Madrid e não consegue. O Ronaldinho, as pessoas dão distância para ele. Então o Brasil precisa de um jogador que seja respeitado. As grandes conquistas do Brasil, você vai pegar Ronaldo Fenômeno, Pelé, Garrincha, Romário, que o adversário vai ficar... Olha, rapaz, hoje nós estamos roubados. Se não fizer, nós estamos roubados. E você não pode perder essa referência. Então o Ronaldinho Gaúcho, isso é o Dunga que vai escolher. E o Messi são os 2 jogadores que Ronaldinho informa, não o Ronaldinho fora de fora. Ronaldinho informa, os adversários se distraem. Eu estou dizendo que eu perdi um jogo para ele de 4. E aquela história que você contou do Zidane no Real Madrid? Do Zidane. Eu perdi um jogo de 4, sabe por quê? Porque ninguém chegava nele. Chega nesse porra aí. Desculpa. Entrou o técnico. Chega. Real Madrid e Barcelona? Mas eu perdi de 4 no Porque o seu time não chegava nele. E tem uma hora que ele fez fila. E todo mundo dando distância para ele. Isso é o respeito. O Messi hoje é a mesma coisa. Você vê que o Messi domina a bola, os caras dão distância. Mas você acha o Ronaldinho de hoje aquele Ronaldinho daquele 4x0? Mas existe essa coisa, isso é uma coisa que é um equívoco muito grande. E se eu estou técnico da seleção brasileira, eu vou na casa do Ronaldo Fenômeno e falar aqui, meu garoto, você tem idade, e eu vou te botar em forma para trabalhar você para disputar a Copa do Mundo. São 8 jogos. Fenômeno que você está falando, ou Gaúcho? Fenômeno, estou falando dos 2. Se eu sou técnico hoje, eu vou conversar com o Ronaldo, falar assim, Ronaldo... Enxuga. Baixa a tua bola, para de essa recomendação tem duplo sentido, né, Pedro? Não, pô, mas é isso que eu tô falando. Eu estou falando uma coisa de... Mas, Ronaldo, vem cá, você chega aqui, você vai ter um mês de Copa do Mundo, você vai bater todos os recordes que um atleta possa bater, e ele informa, não tem ninguém no mundo melhor do que ele. Agora, você tem que... Essa coisa de entrar em forma, como é que você vai querer... O Ronaldo não está em forma, o Ronaldinho, aí vamos falar do Gaúcho, não está em forma. Mas com 30 anos você não consegue botar o Ronaldo em forma? Tendo tempo para trabalhar? Ele está muito mais em forma do que estava um ano atrás. Ele tem jogado... Entendeu? Isso é minha cabeça, entendeu? Porque quem tem no mundo hoje melhor do que o Ronaldo? O Rony, que está lá do Manchester. Pô, mas não chega próximo do Ronaldo. Mas o Ronaldo em forma... Você entende que isso é um pensamento meu. Você entende que um jogador que 4 anos atrás chegou numa Copa... praticamente 10 quilos acima do peso. 4 anos depois ele vai ter essa motivação. Tem uma coisa que o Kaká chegou em forma e o Ronaldinho Gaúcho chegou em forma. Não jogava tem uma nada. coisa que você... Sim, e o Ronaldo fora de forma ainda bateu os recordes. A Copa de 58 e 62, ela pertenceu ao Pelé? Não. A Copa foi do Garrincha, tá certo? A Copa do Pelé foi de 70, que está na idade do Ronaldinho. A Copa que o Ronaldinho jogou foi do Ronaldinho Gaúcho? Não. A outra, não. A Copa dele pode ser essa pela maturidade. Dele, não foi. A maturidade dele agora é a maturidade ideal para ele falar, a Copa é minha, bota nas costas, aí ele vai dizer o seguinte, eu sou diferente ou sou comum. Porque a Copa de 70 foi a Copa de Pelé. A Copa do Ronaldo Fenômeno não foi a da França, foi a outra. Então, um jogador diferente faz dessa forma assim. Então, se você pegar a Copa do Mundo, a história de Copa do Mundo, o Ronaldinho Gaúcho, ele foi coadjuvante na Copa que pertenceu, porque tinha jogador diferente que ele. O Pelé foi coadjuvante, só que 70, ele foi o dono do jogo. A Copa é minha. Quem foi coadjuvante foi Rivelino, foi Paulo César, foi Tostão. Pelé era o dono da bola. Se nós pensarmos em Copa do Mundo nesse sentido, sem dúvida, a de 62 foi do Garrincha, a de 70 foi do Pelé, a de 94 foi do Romário, a de 2002, eu dividiria entre 2, Ronaldo e Rivaldo, foi de Ronaldo e Rivaldo. E essa de 2006 era para ter sido a Copa do Ronaldinho. Eu me lembro que quando os jogadores passaram na zona mista, um por um, falei com todos eles, e quando o Ronaldinho passou, eu falei, essa Copa é sua, cara. Aí ele ainda ficou olhando assim, eu falei, a de 62 foi do Garrincha, a de 70 foi do Pelé, a de 94 foi do Romário, a última foi de Ronaldo e Rivaldo, essa é sua. Aquela imagem ele do Gilmar, saiu com aquela coisa assim, Gilmar, né, o goleiro, meio assustado, assim. Aquela imagem do Gilmar acariciando o Pelé,
né? Essa turma não tem uma imagem, essa imagem fantástica. 58, o Pelé menino chorando e o Gilmar no ombro, o Gilmar passando a mão no Quem segurou a onda foi o Garrincha, foi o outro, e o Pelé era o menino que nem o Ronaldo foi, que todo mundo gostava. O Pelé brilhou porque seria o Pelé, mas quem segurou a onda foi ali o Didi. Que pega a bola e faz o quê? Esse isolamento atingiu o ápice com a exclusão de Neymar e Ganso em 2010. Naquele ano, o Brasil testemunhava uma explosão técnica sem precedentes. Neymar fechou a temporada com incríveis 42 gols em 60 jogos. E Ganso era o cérebro de um Santos que encantava o mundo. Olhando para trás da sua convocação que você fez em 2010, você, mesmo do que ele fez ali... Porque na época não era o Neymar, era o Ganso. O Neymar, é isso que as pessoas... o brasileiro gosta muito das coisas prontas e não lê, né? Em 2010, em dezembro, o Neymar não era titular do Santos. Em janeiro, era pré-temporada. Aí começou em fevereiro. E nós tivemos um amistoso em fevereiro. E a história da seleção brasileira, todos aqueles jogadores que foram convocados sem ter uma experiência dentro da seleção brasileira, não conseguiram sobressair. Não conseguiram jogar na titular, ser titular. E, mais voltando sobre o aspecto técnico, tático, 2010, não ia fazer diferença. Porque em 2010, o que nos atrapalhou é que eu perdi 2 jogadores da mesma posição. Que era o Elano, que machucou, e o Ramírez, que tomou o cartão. Não foi pelas outras posições onde jogava o Neymar, o Ganso, que ia modificar o... Daniel. Teve que usar o Daniel, que modificava, que já tinha jogado naquela posição, né? Então, não é porque... Aí quando se... Porque as pessoas tinham que falar que o Brasil estava ganhando com a Costa do Marfim, que faltava Ganso e Neymar. Não falaram, né? Aí quando perde, aí fala. Tem que falar nas duas. Mesmo assim, nunca preferiu levar jogadores como Grafite, que havia marcado apenas 11 gols na temporada alemã, ignorando o clamor popular e a lógica do desempenho. Essa decisão deixou uma lacuna de liderança que nunca foi preenchida. Eu entrevistei o Grafite, ele falou assim pra mim: se eu fosse no lugar do Dunga, com a minha cabeça, eu levaria o Adriano, né? Porque é um cara que já conhecia. Eu não conhecia o ambiente de seleção, eu não tinha histórico, eu não tinha laço na seleção brasileira. O Dunga foi o pior pesadelo, digamos assim, né? Desses anos todos, assim, pra nós, assim. Era um ponto, assim, que chegava... Que, porra, jogador, por exemplo, a gente viajava muito nos aviões da seleção, a gente comprava umas passagens, iam na parte de trás do avião, algumas pessoas da imprensa, e os jogadores da comissão técnica ficavam na frente, beleza e tal. Pô, chegavam, vários jogadores que chegavam, conheciam a gente, e aí, qual é, não sei o que, tal. Os caras chegavam assim, baixava a cabeça e sentava pra não falar com a gente, pra que o Dunga não visse que tava trocando, assessor de imprensa, o cara falou assim... Deixa eu sair daqui, estou falando contigo aqui, o Dunga vai passar. Era assim, nesse nível, né? Caraca. Cara, era demais, assim, ele via o fantasma em cada canto, cara. É um negócio mesmo além da conta. E eu acho que até que em termos de campo e bola, aquela primeira passagem do Dunga na seleção não foi ruim, não, foi boa. Ele fez um trabalho bom, embora ele não tivesse sido técnico antes, nunca tinha trabalhado. Mas, cara, ele ganhou a Copa das Confederações, ganhou a Copa América, primeiro lugar no ranking da FIFA, classificou com antecedência e fez uma Copa ok. Perdeu para a Holanda ali no 2-1 e tal. Se o Felipe Melo não fosse expulso, talvez desce, né? Talvez desce. Também se o Felipe Melo não tivesse dado aquele passe também. Também não ia ser gol, é verdade. Não, mas enfim, não foi 7-1, não foi nem muito menos do que isso. Então saiu normal. Só que o ambiente, cara, era um ambiente carregado, era um ambiente pesado. Eu vi jogador e pessoas da comissão técnica falarem pra mim, cara, se ganhar, beleza, vou ganhar meu bicho, a história, eu tô dentro, eu quero ganhar. Também se não ganhar, meu irmão, eu quero ir embora disso aqui, porque eu não aguento mais, ambiente horroroso, pesado. Então, assim, foi uma época muito triste, assim, Neymar foi jogado aos Leões anos depois, já como protagonista absoluto, sem nunca ter tido a oportunidade de ser o aprendiz de um Ronaldo ou um Ronaldinho em um ambiente de Copa. Ele teve que carregar o peso de uma nação, sem ter tido a base psicológica de uma transição bem feita. A semente do fracasso, plantada lá atrás com essa obsessão por um time de operários e pela exclusão da genialidade, transformou a seleção brasileira em uma equipe reativa e sem alma. O Jardim, que antes produzia os maiores talentos da terra,
foi negligenciado por quase 2 décadas de pragmatismo. Agora, o terreno está em ruínas, e a missão de Carlo Ancelotti não será apenas tática, será de tentar replantar uma identidade que foi arrancada pela raiz. Boa sorte, Ancelotti, porque consertar esse jardim não será nada fácil.